Como resolver os problemas do homem? Como resolver os problemas da nossa sociedade? Nosso país está em crise. Na verdade, há 500 anos estamos em crise. Mas esse período agora a crise tem se intensificado. E há diversas opiniões sobre como resolver o problema. Quem seria a solução? Como nós conseguiríamos tirar o país de crise? Pelo menos daquela crise que se externou de uma forma mais forte. Como resolver o problema das famílias? É possível que aqui algumas pessoas estejam passando por crises familiares, ou mesmo que não estejam em crise, tenha problemas familiares e às vezes se pergunta: o que eu faço para resolver esse problema? Como eu consigo vencer isso? Como isso pode mudar? Como minha família poderia mudar? Filhos, como poderiam melhorar? Relacionamento conjugal? Ou mesmo você poderia estar perguntando a Deus: Senhor, como eu consigo vencer problemas pessoais? Afinal das contas, todos somos tentados e às vezes aparecem tentações que não são vencidas. Jovens que às vezes procuram o pastor em crise pessoal, querendo vencer tentações do dia a dia, querendo deixar de pecar contra o Senhor. Eles se sentem envergonhados diante de Deus, mas não conseguem vencer certas lutas. Como vencer problemas? Quer dimensões amplas, uma sociedade, família, ou mesmo questões pessoais. Alguns diriam criando leis, sendo mais rigorosos, enquadrando as pessoas dentro de regras. Será que resolveria? Nós vamos para um texto fundamental na história de Israel, que nos dirá a solução, que mostrará que a tentativa humana de resolver problemas por outros meios sempre será frustrada. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, um profeta do período do cativeiro de Israel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículos de número 16 a 38, ou seja, Ezequiel 36, do 16 até o final do capítulo. Estaremos fazendo a leitura, os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço, ó casa de Israel,
mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações, para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. E tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Disse-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Senhor Deus amado, toda honra, glória e louvor pertence ao Senhor. Obrigado desde já pela tua palavra lida, poder do Senhor para a salvação. Nós pedimos também que o teu Santo Espírito, Senhor, opere poderosamente em nós, tanto usando-nos para que com fidelidade e excelência venhamos a expor a tua palavra, quanto quebrantando corações para receberem esta palavra, ouvirem e assim terem também a alegria da salvação e a esperança da vida eterna. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Esse texto é um marco muito importante para Israel. Não ele apenas, mas ele dentro do livro de Ezequiel, junto a outros textos, basicamente divide a vida de Israel, tendo em vista que a partir de agora, o povo poderia refletir melhor quanto à sua real necessidade. Eles estão no meio de um cativeiro, sofrendo as consequências de seus pecados. Eles estão lá porque desobedeceram a Deus por gerações. Profetas e mais profetas foram enviados pelo Senhor para anunciar o juízo divino, a salvação de Deus, chamaram ao arrependimento e prometeram uma restauração para aqueles que se arrependessem.
bem como a condenação para aqueles que não ouvissem. Gerações ouviram isto. Os profetas foram perseguidos, outros foram mortos. Agora, Israel está colhendo o fruto de suas más obras. Por quê? Porque um povo com uma lei perfeita, como diz o salmista no Salmo 19, porque um povo com uma lei que pode formar numa nação justa e íntegra, porque ela é perfeita, é justa e íntegra, porque era um povo que foi chamado pelo próprio Deus Criador e que ouvia a lei do Senhor continuamente, chegou a este ponto. A lei não foi suficiente para transformar a vida deste povo. O que estava faltando? Algo semelhante tem acontecido em nossos dias quando nós encontramos essas crises. As pessoas se perguntam o que está acontecendo, por que o mundo não melhora? Será que precisamos de mais leis? Israel tinha a própria lei de Deus como a constituição de seu país. Não seria suficiente? Na verdade, não foi. E neste texto, nós somos conduzidos a entender o porquê. Por que o povo, mesmo com todo este montante de leis perfeitas, e mesmo estando na presença do próprio Deus, não conseguiu viver para a glória de Deus? De forma semelhante ao que acontece com a nossa nação, talvez com a sua família, que nos momentos de crise você leva para o shopping para ver se descontrai, se diverte. Nos momentos difíceis com os filhos, dá presentes, pensando que isso vai acalmar, mudar ou melhorar a vida familiar, mas nunca resolve. Assim como presidente após presidente, assim como nós teremos mais 500 anos, se Deus assim o quiser, espero que não, volte antes, de um país que continuará nessa mediocridade. As soluções que apresentaram para a sua família, para o país, não resolveram o problema, nem mesmo o problema de Israel. Veja que Ezequiel conta um pouco da história. Eu coloquei vocês numa terra boa. Ele tirou os cananeus, um povo absurdamente pagão, que até mesmo os seus próprios filhos sacrificavam os seus deuses. Isso era marcado por prostituição. Um povo que Deus julgou usando Israel e colocou um povo que é chamado de povo santo. A ideia era fazer com que a terra fosse a terra santa, habitada por um povo santo, modelo para todas as nações, a fim de que fossem atraídas a Deus para o louvor da glória dele, para a salvação delas. Mas o que eles fizeram foi imitar as más obras dos povos daquela terra. Aqueles que restaram contaminaram o povo, entre muitos outros que pelo mundo terminaram influenciando Israel. E então Deus diz, eles contaminaram com seus caminhos e suas ações, versículo 17. Eles fizeram a mesma coisa. Não foi suficiente o número de exortações dos profetas e pecaram contra o Senhor. E então Deus diz, eu derramei então o meu furor. O que está acontecendo, Israel, não é outra coisa a não ser o castigo. Entendam, isso aqui não é obra do acaso, nem muito menos o poder de nações ao redor, que sendo superiores a vocês, conseguiram dominá-los. Não! Eu que julguei e derramei o furor da minha ira. Castiguei vocês. Sou eu que estou fazendo isso. Fui eu e sou eu que estou fazendo isso. E então ele diz, e espalhei eles entre as nações. E aí, chegando nas nações, o povo viu, Israel foi derrotado.
Cadê o Deus de Israel? As pessoas não observaram, não estavam atentas à relação pecado e castigo. E então o nome de Deus terminou sendo blasfemado por causa deles. Porque as pessoas fizeram uma relação de força e fraqueza entre os deuses. Israel perdeu porque o Deus de Israel foi vencido pelos deuses da Babilônia. Por isso que nesse momento, Deus diz no versículo 20, profanaram o meu santo nome. As pessoas passaram a não dar mais credibilidade ao Deus de Israel. Afinal, foi derrotado, diziam. Daí você vê a importância de, no livro de Daniel, Deus humilhar o imperador para que ele reconhecesse que Deus é o Senhor. Aquela ação divina era importante para glorificar o nome dele e todos soubessem que Deus não foi derrotado, mas usou um povo pagão para castigar o seu povo. E aí aqui ele diz, eu vou restaurar vocês, mas eu quero deixar claro, não é por causa de vocês, vocês sujaram o meu nome, eu vou fazer isso por amor ao meu nome. Nesse ponto, já devemos trazer aqui um marco importante, um tópico importante. A salvação do Senhor glorifica a Deus. É verdade, a salvação é algo maravilhoso. Nós, pecadores que nada merecemos, receber a justiça de Cristo e poder viver uma nova vida cheia de esperança da vida eterna, é algo imensurável. É algo maravilhoso. Mas, em primeiro lugar, tem como propósito glorificar o nome de Deus. Cristo é glorificado quando Ele nos salva. Foi glorificado e é pela obra que realizou na cruz para nos salvar. A glória de Deus é a primeira coisa a ser manifesta quando Ele opera em nós. E devemos nos alegrar, porque Deus manifestou sua grandeza, sua glória, seu amor e sua misericórdia por meio da salvação. Afinal, não conheceríamos o tamanho do amor de Deus se não víssemos Cristo na cruz do Calvário morrendo por nós. Deus deixa claro para Israel a salvação, a restauração de vocês. Glorificará em primeiro lugar o meu nome, é por amor ao meu nome que vocês mesmos sujaram. Deus diz, eu farei isso. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor da glória. Jamais fui derrotado. E aí no versículo de número 24, o profeta nos dá como se daria isso, nos anuncia um texto fundamental para entender aquilo que dissemos antes. Porque Israel nunca viveu para a glória de Deus como deveria, já que Deus vivia abençoando, cuidava do povo, deu uma lei perfeita e o povo não honrou e glorificou a Deus. Dá para entender também porque temos dentro das denominações pessoas que, apesar de ouvirem constantemente a palavra de Deus, desonram a Deus por meio de seus pecados, muitas vezes sem se importar ou ouvir daquilo que estão fazendo. A resposta é a mesma. Deus anuncia a salvação. Tomar-vos-ei de entre, versículo 24, de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. A primeira mão, de fato, nós pensamos aqui na volta do cativeiro. E não devemos negar que isto é também mencionado aqui. Mencionado tipologicamente, entendemos. Ou seja, a volta do cativeiro para Jerusalém, como acontecerá com Esdras e Neemias, é uma tipologia de algo maior. E entendemos que é a tipologia de algo maior pelo texto que se segue e pelo fato de que em Atos dos Apóstolos,
há uma indicação no capítulo 2, versículo 5, bem semelhante a esta que está sendo anunciada pelo profeta. Atos 2:5 diz: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos vindos de todas as nações de debaixo do céu. Eles já haviam voltado do cativeiro, mas muitos ainda estavam espalhados. Ou seja, aquele cativeiro encerrado, ou a restauração física de Jerusalém, não exauriu o que o versículo havia dito. Por isso, entendemos que, ainda que pareça o cumprimento do texto, seria um cumprimento tipológico, ou seja, que apontava para algo maior, para algo que cumpriria o que vai ser dito em seguida. Porque mesmo que Israel tivesse voltado, como aconteceu logo em seguida, depois dos 70 anos de cativeiro, mesmo que Israel tivesse reconstruído os muros, reconstruído o templo, não aconteceu o que dizem os versículos seguintes. Não aconteceu. Versículo 25: então aspergireis água pura sobre vós e ficareis purificados de toda a vossa imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. O povo voltou um pouco mais quebrantado, é verdade. O sofrimento, como foi posto aqui à frente, a tribulação trabalhou um pouco a vida deles, mas não o suficiente. A prova disso são os livros de Ageu, Zacarias, 3 profetas que surgem depois na volta do cativeiro. Ageu e Zacarias aparecem ao mesmo tempo, exatamente no período de Esdras e Neemias, e Malaquias um pouco depois. E eles estão reclamando coisas bem semelhantes ao que os profetas reclamaram. Não resolveu o problema? Ainda não tinha se cumprido o que está escrito aqui. O aparente cumprimento era só tipológico. Ou poderíamos até chamar de penhor, garantia de que Deus haveria de cumprir sua palavra. Mas ainda não havia se cumprido. Eles precisavam muito mais do que voltar para uma terra. Eles precisavam de algo que esta nação precisa, que talvez a sua família precise, ou mesmo você. Eles precisavam ser purificados. Eles precisavam de um coração novo. Eles precisavam de um espírito novo. Sem o quais a palavra de Deus que eles tinham em mãos, a lei do Senhor, o livro de Moisés e ainda os demais livros que foram sendo dados pelos profetas a Israel, não faziam efeito na vida deles. Eles não tinham um coração capaz de entender, amar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor. Então ele diz: preciso fazer uma obra em vocês. Eis a solução do problema. Só Deus pode mudar o coração dos homens. Subterfúgios, tentativas superficiais de resolver os problemas do indivíduo, da família e de uma nação, só irão colocar sujeira para debaixo do tapete, ou postergar para mais dias posteriores, a manifestação de seus pecados. Não vão resolver o problema. Só tem um jeito. É preciso que Deus opere. Só tem um jeito. É preciso que o Senhor haja. Isso vai nos lembrando textos do Novo Testamento. Isso vai nos lembrando os textos que Jesus e os apóstolos disseram:
apontando para o cumprimento desta purificação, que Israel precisava muito. Lá em João, capítulo 3, vocês conhecem o diálogo de Jesus com Nicodemos. Lembrem que Nicodemos é um mestre da lei, conhecedor de toda a lei, mas não compreendia o que Jesus estava ensinando. E no versículo de número 3, após ter se dado início ao diálogo a partir de Nicodemos, Jesus responde, e diz o texto: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos não compreendia Ezequiel, não compreendia a profecia do profeta acerca do operar do Espírito de Deus e da palavra de Deus no coração do homem pecador. Ele não entendia a ação divina para redimir as vidas e transformá-las para que fossem uma imagem restaurada de Cristo. Ele não entendia. Respondeu Jesus, versículo 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Era necessário algo acontecer. E Deus disse: eu vou purificar vocês, aspergirei água. Por isso a referência de Cristo à água. Vou aspergir água, um rito que Deus ordenou que o sacerdote aspergia água como um símbolo de purificação dos pecados daqueles que tinham ido confessar seus pecados a Deus por meio dos sacerdotes. Eles precisavam ser purificados. Rituais somente não resolveriam. Mesmo com Israel cumprindo todos os rituais como a lei ordenava, nunca resolveu. Porque o problema do homem não está na sua aparência. O problema do homem não está em nada externo a ele. O problema do homem está aqui. Como Jesus disse aos fariseus, não adianta limpar o exterior. O problema está no interior. É o que sai do coração do homem que o contamina. E só Deus pode purificar esse coração. Só Deus pode trabalhar essa vida. Nada externo resolverá. Talvez ritos, talvez soluções aparentes tragam certo ar de conforto, de problema resolvido para aqueles que vêm, mas não resolve o problema do coração do homem. Era isto que eles precisavam resolver. É interessante que em Ezequiel 18, eu não vou ler o texto, mas vocês podem conferir depois. Em Ezequiel capítulo 18, o profeta fala da parte de Deus ao povo, dizendo para o povo: mudem o coração, se convertam, façam algo diferente. Olha, se vocês mudarem, se vocês fizerem o que eu quero, aquilo que é bom e agradável, eu vou restaurar a vida de vocês. O versículo 31 diz: sai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Deus diz: povo, se converta. Aquilo que Deus diz agora, eu vou fazer, Ele já tinha dito ao povo: façam vocês. O que acontece? É que o povo não tinha condições de fazer. Deus já tinha dito para Israel: mude. Israel não conseguia mudar. À semelhança do que se prega continuamente numa igreja, à semelhança do que se proclama para uma nação, e as pessoas não conseguem mudar. A gente entende por quê. Porque somente pelo operar do Espírito de Deus e da Palavra de Deus, vidas podem ser transformadas poderosamente. Podem ser quebrantadas. E Deus mostrou isso para Israel. Eu não disse a vocês que se vocês se convertessem, tudo mudaria? Eu perdoo vocês, eu restauro vocês.
E então o povo ficou na inércia, porque não viu em si mesmo a capacidade para transformar a própria vida. E por isso Deus então vai mais à frente, como estamos lendo e expondo, e diz: eu vou fazer o que vocês não conseguem fazer. Eu vou mudar o coração de vocês, eu vou purificar vocês, como nós veremos um pouco mais à frente nos versículos seguintes. E aí, no versículo 26 diz: dar-vos-ei coração novo, espírito novo. Darei a vocês um coração capaz de obedecer. Observe que o propósito de um coração novo e um espírito novo era viverem a lei que eles já tinham. Eles já tinham a lei. Não era nem mesmo uma lei nova. Era a lei que já tinham. Versículo de número 27 diz: farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Em outras palavras, vocês são incapazes de me ouvir e obedecer. Jesus disse algo semelhante nos evangelhos, os evangelhos registram, para a multidão que não conseguia entender e para os fariseus que não criam naquilo que ele estava dizendo. Vocês não vêm a mim porque são incapazes, eles não entendem porque não têm um coração capaz de fazer isso. E Deus disse: eu darei um dia um coração para este povo, um espírito para este povo, novos, e por meio deles, eles andarão nos meus estatutos, guardarão os meus juízos e os observarão. Algo novo aconteceria em Israel. Portanto, o texto é um texto de grande esperança, a esperança messiânica. A esperança de Israel não estava então numa terra, na restauração de muros, de templos, do templo. A esperança de Israel estava na promessa de uma nova vida. Era essa esperança que Israel deveria cultivar e guardar. Esperança que se cumpre nos dias do Novo Testamento. Versículo 28 nos diz: habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Esse versículo já havia sido dito. Levíticos 26, capítulo 26, versículo 12, diz exatamente isto: vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus, se vocês obedecerem. Ou seja, Deus já tinha dito a Israel, exigindo obediência, que ele seria o Deus dele continuamente, e ele seria o povo de Deus continuamente, ou seja, Deus os abençoaria, estaria com eles. Mas eles não conseguiram obedecer. Aí Deus diz: por meio do cumprimento da minha promessa, finalmente vocês serão o meu povo, porque vocês andarão na minha palavra, vocês terão prazer em mim, vocês andarão comigo, e aí finalmente vocês serão o meu povo. Porque ser o povo de Deus não era apenas ter o nome de Israel, mas era ter prazer no Deus de Israel, amar o Deus de Israel. Isso faria deles o povo de Deus. Lembre que apenas 7.000 não dobraram os joelhos a Baal. Apesar de ser a nação chamada por Deus, boa parte não se constituía no verdadeiro povo de Deus. Mesmo Deus prometendo, porque eram incapazes de viver para a glória de Deus e ter prazer na glória de Deus. Então Paulo, em 2 Coríntios 6, aplica o versículo ao Novo Testamento. Versículo 16, ele faz a citação deste texto de Levítico, de Ezequiel: habitarei, segunda parte do versículo, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo entendeu que se cumpriu na igreja, por meio da obra redentora de Cristo, do derramamento do Espírito, aquilo que fora profetizado, a esperança se cumpriu ali naqueles dias do Novo Testamento. A esperança de Israel finalmente havia se concretizado.
para observar de forma prática o cumprimento, você pode depois comparar a história de Israel com o livro de Atos dos Apóstolos. Alguns poucos versículos, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, nos contam um pouco da vida, da dinâmica da igreja, que havia, de fato, recebido um coração novo, um espírito novo, e estava ali cheio da palavra de Deus e do Espírito de Deus, tanto na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E naqueles poucos versículos, a história ou a vida dinâmica da igreja já se mostra completamente contrária à história de milhares, ou mais, um pouquinho mais de 1 milhar de anos, 1.400 anos aproximadamente, de uma nação incapaz de viver para a glória de Deus, de amar a Deus e de praticar a vontade de Deus de todo o seu coração. Quando Deus operou, então se cumpriu o que o profeta disse. E nós encontramos uma igreja tendo prazer no Deus de Israel. E isso a começar pelos próprios judeus, dos dias de Atos dos Apóstolos. Um novo povo, a igreja do Senhor Jesus ali. Naquele dia, versículo 31 do livro de Ezequiel, capítulo 36, nos diz: vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades, das vossas abominações. Atos dos Apóstolos capítulo 2 diz que eles ficaram com o coração compungido, pesado, entristecido. Eles se arrependeram profundamente de seus pecados. Os judeus que estavam no Pentecostes viram seus pecados diante de seus olhos quando ouviram a pregação da palavra de Deus, que apontava para Cristo Redentor, anunciada pelo apóstolo Pedro. Então, vimos exatamente acontecer o que Deus havia profetizado por Ezequiel, que o povo finalmente teria nojo de si mesmo por causa de seus pecados. Uma nova nação ou um novo povo surgiria, não apenas de forma, mas de todo o coração, porque havia sido quebrantado, porque o Espírito havia agido. E somente assim um novo povo surgiria. Somente Deus pode salvar o coração do homem, transformar o coração do homem, restaurar o coração do homem, mudar o coração. Somente Deus. Somente Deus pode mudar a nossa nação. Somente Deus pode mudar a sua família, seu filho, sua esposa, seu esposo, seus pais e tantas outras pessoas ao nosso redor. Subterfúgios não vão resolver. Presentes, shopping, momentos bons, festas, nem mesmo terceiros, pessoas outras. A solução somente Deus tem em suas mãos. Se você quer muito que nosso país mude, ele precisa do Senhor. E se você quer de fato transformação para a sua vida e a vida de muitas outras pessoas ao seu redor, somente fazer isso. E ao nós conhecermos aquilo que Deus fez, cumprindo em Atos dos Apóstolos o que Ele profetizou, prometeu, nós somos enchidos de esperança, porque Deus fez o que Ele disse. Ele foi poderoso o suficiente para transformar a vida de pessoas. As gerações anteriores foram incapazes. Deus pode mudar o coração do homem mais duro. Deus pode quebrantar o coração da mulher mais rígida. Deus pode transformar a nação mais pecaminosa. E Deus pode converter o coração do filho mais pervertido. Porque Ele é o Senhor dos corações. Ele é o Deus das vidas.
E então no versículo 33 nos diz o marco de como isso aconteceria. Como isso aconteceria, como as pessoas poderiam ter uma nova vida, se elas são pecadoras diante de Deus, como elas viveriam uma vida em paz com Deus, se elas eram transgressoras e são transgressoras das leis do Senhor, como elas teriam comunhão com Deus, se nem mesmo olhar para a glória de Deus o homem pode. Como isso se daria? Como era possível uma nova vida de tamanha dimensão, se o homem é tamanho pecador? O versículo 33 então nos dá um marco. Assim diz o Senhor Deus, no dia. Em outros textos dos profetas, eles dizem naquele dia, no dia vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas e sejam edificados os lugares desertos. Naquele dia, no dia em que eu realizar isso, então o que é deserto já não será mais deserto, será abundante. Isso nos lembra a promessa da vinda de João Batista como precursor de Jesus. Lá em Isaías 40, diz que aquele que viria, a voz do que clama no deserto, versículo 3 de Isaías 40, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Ele não está falando de terra, ele não está falando de geologia, ele está falando de corações. João viria para pregar o arrependimento para um povo, para que quando o Messias viesse, encontrasse um povo que pudesse ouvir a sua voz e fosse purificado. E a Escritura nos diz que Cristo fez isso. Lá em Atos, capítulo de número 15, versículo de número 9, nos diz a palavra do Senhor: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, falando de judeus e gentios, purificando-lhes pela fé o coração. 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 1, nos diz assim o apóstolo Paulo: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Falando para uma igreja que havia sido alcançada e purificada e que deveria manter a santidade. Em Efésios 5, 25 a 27, Paulo fala de Cristo como noivo da igreja e que morreu para purificá-la de seus pecados. E em 1 João, capítulo de número 1, o apóstolo João, no versículo 7 e 9, disse: porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como Deus poderia operar poderosamente no coração deles? Como? Se eram pecadores, purificando-os pelo sangue de seu Filho. Como diz Hebreus 9:22, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O profeta anuncia aquele dia, o dia em que Cristo, pelo sangue derramado no Calvário, purificaria-nos de nossos pecados, dando-nos a sua justiça, aplacando a ira de Deus e nos tornando justificados, para que por meio da justiça do Filho de Deus,
toda esta obra de nova vida pudesse ser manifesta nas pessoas, de forma que ele anuncia o restaurador. O Espírito jamais poderia ter operado em nossa vida sem Cristo, o justificador. Cristo é a solução. Cristo é a solução. A solução para a nossa nação é Cristo, meus irmãos. Não devemos colocar esperança sobre homens para o nosso país, mas sobre um Filho de Deus, Jesus. Se essa nação pode ter esperança, está em Cristo. Portanto, muito mais do que as eleições que virão, a nossa esperança de um país melhor está na pregação da palavra. Se você quer um país menos corrupto, se você quer uma nação de uma cultura não imoral, se você quer um país de uma vida diferente, a única solução é Cristo. Se nós encontramos países melhores lá fora, considerados de primeiro mundo, olha para a história deles e verão que o cristianismo cristianizou essas nações, que eles ouviram a palavra, e tamanho foi o impacto da palavra de Deus nestas nações, que mesmo depois de terem sido evangelizadas, de muitos terem se convertido, gerações antes, ainda hoje temos os efeitos da palavra de Deus nessas. Cristo é a única esperança para o nosso país. Cristo é a única esperança para a sua família. Se a sua família está com problema, você está com problema com sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, não tente resolver com mimos, coisas que nada mais farão do que trazer um massageamento no ego. Vão fazer apenas que seus filhos, naquele momento, tenham uma calmaria e não olhem tão avessos contra os seus pais. Farão com que a esposa fique mais feliz porque comprou um presente no shopping. Só que, na verdade, tudo isso apenas esconderá o mal do coração deles, porque ele não transforma vidas. Quando sua família está com problema, a solução. O que fazer? Vá para Cristo. Conduza essas pessoas para Cristo. Sua esposa, seus filhos, seu marido, seus pais, conduza para Cristo. Como? A Bíblia nos conduz a Cristo. Leve-os para Cristo, porque por meio de Cristo eles poderão ser verdadeiramente transformados e verão que aquilo que desejam, que é ser felizes, encontram em Cristo a nossa felicidade eterna, a nossa alegria da salvação. Leve-os para Cristo, para que você não tenha que ficar a vida toda gastando dinheiro para tentar acalmar tempestades temporariamente, por não dar a eles o único que tem poder sobre a tempestade, o único que pode acalmar os corações revoltos como o mar agitado, o único que pode fazer o homem arredio se derrame em lágrimas perante a presença de Deus, porque só Cristo pode fazer isso. Então leve-o para Cristo, porque em Cristo, o Redentor, que nos trouxe sua justiça e nos abriu as portas dos céus, que nos enviou o Espírito e por meio dele pode nos transformar, a ponto de nós podermos dizer o que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que tenho na carne agora, vivo pela fé no Senhor Jesus. Somente Ele pode restaurar vidas, e o que as pessoas precisam é de restauração de vidas. As pessoas não precisam de uma denominação apenas, de um novo presidente apenas, de um shopping a mais apenas, e de momentos apenas. O que as pessoas estão precisando é de Cristo. É a falta dele que faz com que, mesmo tendo até mesmo a lei do Senhor nas mãos, não consigam viver para a glória de Deus, não consigam ter prazer nas coisas do Senhor, e não consigam então viver uma vida que seja digna daquele que nos salvou. Elas precisam de Cristo. Então,
Dê Cristo para elas. O Senhor pode mudar muitas vidas aqui, em nosso país, no lugar onde você vive, na sua família. Portanto, leve-as a Cristo hoje mesmo.